Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Olá! Hoje vamos explorar um tema fundamental para a compreensão dos processos de separação de materiais, os métodos de separação química. Parte 1. Definição geral e introdução dos métodos de separação química. Em nosso dia a dia, estamos constantemente cercados por misturas. Do ar que respiramos, que é uma mistura de gases, à água do mar, que contém sais dissolvidos. Cada uma dessas misturas pode ser homogênea, quando os componentes estão completamente dissolvidos ou uniformemente distribuídos, ou heterogênea, quando podemos ver ou identificar as diferentes partes. Mas o que fazer quando precisamos separar os componentes de uma mistura? Aí entram os métodos de separação química, técnicas que aproveitam as propriedades físicas e químicas dos materiais para isolá-los. Exploraremos cada um desses métodos, compreendendo suas aplicações práticas, a ciência por trás deles e, claro, curiosidades que vão tornar o tema ainda mais interessante. Parte 2. Decantação. Vamos começar com um dos métodos mais simples e antigos, a decantação. O que é a decantação? A decantação é um método utilizado para separar misturas heterogêneas de um sólido em um líquido, ou de dois líquidos que não se misturam, immiscíveis. A técnica se baseia na diferença de densidade entre os componentes, que faz com que o mais denso se deposite no fundo do recipiente e o menos denso fique boiando ou flutuando no recipiente. Como é feita? Imaginemos um exemplo prático: água, areia e óleo. Ao misturarmos esses três materiais, a água suspende a areia por um tempo, mas, após algum tempo em repouso, a areia começa a se acumular no fundo do recipiente devido à sua maior densidade em relação à água. Isso é decantação em ação. O óleo, por ser a substância com a menor densidade, fica acima dos demais componentes. Resumindo, o sistema ficará com óleo na superfície, com água no meio e com areia no fundo do sistema ou recipiente. Passo a passo. Primeiro, a mistura é deixada em repouso, permitindo que a gravidade atue. Com o tempo, o componente mais denso desce para o fundo. Depois de separar visualmente, usa pontos e um recipiente ou funil para despejar o líquido menos denso, sem mexer no material depositado. Em laboratórios, isso pode ser feito com uma pipeta ou funil de decantação, especialmente para líquidos que não se misturam, como água e óleo. Principais usos. A decantação é bastante usada em processos industriais, especialmente em estações de tratamento de água, onde sólidos suspensos, como lama e areia, são removidos da água antes de ser distribuída para uso. Na produção de azeite de oliva, a decantação separa o óleo da água e de outros sedimentos. É também essencial em processos químicos que requerem a separação de fases líquidas e miscíveis, como óleo e água em processos petroquímicos. Curiosidades. A decantação na natureza. Esse processo também ocorre de forma natural. Em rios, sedimentos pesados transportados pela água acabam se acumulando no fundo de lagos e oceanos, formando camadas sedimentares que, com o tempo, podem se transformar em rochas. História da decantação. A técnica de decantação é usada desde a antiguidade. Civilizações antigas já utilizavam métodos rudimentares para purificar a água através de decantação, deixando impurezas mais pesadas no fundo. Parte 3. Filtração. Agora, vamos falar sobre a filtração, uma técnica extremamente prática e amplamente utilizada para separar sólidos de líquidos ou gases. O que é a filtração? A filtração é o processo de separação de misturas heterogêneas, onde um sólido é retido por uma barreira porosa, chamada de filtro, enquanto o líquido ou gás passa através dela. Como é feita? Imagine que você tem uma mistura de água com areia. A água passa por um filtro de papel, por exemplo, enquanto a areia fica retida no papel. Isso é filtração. Passo a passo. A mistura é vertida sobre um filtro, que pode ser de papel filtro, em laboratório, de carvão ativado, em purificadores de água, ou até mesmo tecidos e malhas metálicas, em indústrias. O líquido ou gás atravessa o filtro, enquanto as partículas sólidas ficam retidas, formando o que chamamos de resíduo no filtro. O líquido que passa é chamado de filtrado. Existem vários tipos de filtração.
Dois exemplos comuns são: filtração simples, usada quando as partículas sólidas são grandes o suficiente para serem visíveis, como em filtros de café. Filtração a vácuo, usada em laboratórios para acelerar o processo, utilizando um sistema de vácuo para sugar o líquido mais rapidamente pelo filtro. Principais usos: filtração doméstica. A filtração é amplamente usada no cotidiano, como no preparo de café ou em filtros de água, onde partículas sólidas são removidas da água para purificação. Indústria alimentícia. Em indústrias, ela é usada para remover impurezas de óleos, sucos e até para purificar ar em sistemas de ventilação. Laboratórios químicos. A filtração também é fundamental em laboratórios para purificar soluções, separando sólidos indesejados. Curiosidades. Filtro de café. O famoso filtro de papel utilizado no preparo de café foi inventado em 1908 por Melita Bentz, uma dona de casa alemã que queria um café mais puro, sem partículas suspensas. Filtração em larga escala. Em grandes cidades, a filtração é um dos principais processos usados nas estações de tratamento de água para garantir a qualidade da água distribuída à população. Parte 4. Catação. Vamos agora para uma técnica manual e rudimentar, a catação. O que é a catação? A catação é um método manual de separação utilizado para separar sólidos de misturas heterogêneas. Essa técnica é baseada na diferença visual e no tamanho das partículas, permitindo que sejam separadas manualmente. Como é feita? Um exemplo muito comum e prático é o que acontece na cozinha, quando você separa pedras ou impurezas do feijão antes de cozinhar. A catação é feita literalmente usando as mãos ou ferramentas simples, como pinças, para retirar os componentes indesejados. Passo a passo. Espalha-se a mistura sobre uma superfície, de forma que os diferentes componentes possam ser visualizados. Manualmente, retira-se o material indesejado ou principais usos. Doméstico. É bastante utilizado em atividades domésticas, como na separação de feijão, lentilhas ou arroz. Industrial. Em ambientes industriais, a catação pode ser utilizada de maneira mais avançada, com o uso de máquinas que automatizam a separação de resíduos ou materiais, principalmente em processos de reciclagem, onde plásticos, metais e outros componentes são separados manualmente ou por sistemas ópticos e mecânicos. Curiosidades. A catação é um dos métodos mais antigos e simples de separação de misturas. Ele remonta aos tempos antigos, quando não havia tecnologias mais avançadas, e as pessoas dependiam da visão e das mãos para realizar separações. Mesmo com o avanço da ciência, a catação continua a ser relevante em muitas situações cotidianas e industriais. Parte 5. Destilação simples. Agora que já exploramos métodos mais simples de separação, vamos aprofundar o estudo sobre a destilação simples, um dos processos mais importantes quando precisamos separar líquidos com pontos de ebulição distintos. O que é a destilação simples? A destilação simples é um processo usado para separar componentes de uma mistura homogênea, geralmente líquida, com base na diferença de pontos de ebulição. Ela é especialmente útil para separar um líquido volátil, que evapora mais facilmente, de outro que é menos volátil, ou de impurezas sólidas dissolvidas no líquido. Como é feita? No processo de destilação simples, a mistura líquida é aquecida até que um dos componentes atinja seu ponto de ebulição. Nesse momento, o componente mais volátil se transforma em vapor. Esse vapor é conduzido por um condensador, onde ele é resfriado e volta à forma líquida, sendo recolhido em outro recipiente. O restante da mistura, que tem um ponto de ebulição mais alto, permanece no recipiente original. Passo a passo detalhado. A mistura líquida é colocada em um balão de destilação, que é então aquecido. À medida que o líquido aquece, o componente com menor ponto de ebulição evapora primeiro. O vapor sobe através do tubo de destilação, sendo então conduzido para o condensador, onde a temperatura mais baixa faz com que ele condense novamente em forma líquida. Esse líquido condensado é recolhido em um segundo recipiente, enquanto o restante da mistura permanece no balão de destilação. Principais usos. Purificação de líquidos. A destilação simples é usada, por exemplo, para purificar água, removendo sais e outras impurezas.
Esse método também é amplamente utilizado na produção de bebidas alcoólicas destiladas, como o uísque, rum e vodka, onde o álcool é separado da mistura fermentada. Indústria farmacêutica. A destilação é empregada para purificar substâncias voláteis utilizadas na fabricação de medicamentos. Refinamento de óleos essenciais. Ela é fundamental na produção de óleos essenciais, como o de lavanda ou eucalipto, onde os compostos voláteis das plantas são separados por destilação. Curiosidades. A destilação na história. O processo de destilação é conhecido desde a antiguidade. O químico árabe Jabir ibn Hayyan, século VIII, é considerado o pai da destilação por aprimorar o método que ainda usamos hoje. Dessalinização de água. Em regiões onde a água potável é escassa, como no Oriente Médio, a destilação é utilizada para dessalinizar a água do mar, tornando-a própria para consumo humano. Parte 6. Destilação fracionada. A destilação fracionada é uma variação da destilação simples, usada quando os componentes de uma mistura líquida têm pontos de ebulição próximos, e uma separação mais precisa é necessária. O que é a destilação fracionada? Na destilação fracionada, a separação de líquidos ocorre em várias etapas, onde diferentes frações da mistura são separadas conforme sobem em uma coluna de fracionamento. Cada fração possui um ponto de ebulição ligeiramente diferente, permitindo que uma série de componentes seja separada com precisão. Como é feita? O processo é semelhante ao da destilação simples, mas envolve uma coluna de fracionamento, que melhora a separação. Passo a passo detalhado. A mistura líquida é aquecida, e os vapores começam a subir pela coluna de fracionamento, que é preenchida com materiais que aumentam a superfície de contato, como vidros ou pratos de metal. À medida que os vapores sobem, eles se condensam parcialmente em diferentes alturas da coluna, dependendo de seus pontos de ebulição. Os componentes com ponto de ebulição mais baixo alcançam o topo da coluna, enquanto os componentes com pontos de ebulição mais altos se condensam em níveis mais baixos. Isso permite a coleta de diferentes frações em diferentes recipientes, conforme o processo continua. Principais usos. Refinarias de petróleo. A destilação fracionada é amplamente usada em refinarias para separar os vários componentes do petróleo bruto, como gasolina, querosene, diesel e gás natural. Cada fração do petróleo possui um ponto de ebulição diferente e é separada por meio desse processo. Produção de gases industriais. A destilação fracionada é usada para separar o ar em seus componentes, como nitrogênio, oxigênio e argônio. Curiosidades. A torre de fracionamento. Em refinarias, as colunas de fracionamento são chamadas de torres de destilação e podem ter dezenas de metros de altura. Elas são projetadas para maximizar a separação das diferentes frações do petróleo. Frações do petróleo. A gasolina que usamos nos carros, o gás de cozinha e até o asfalto das estradas são frações separadas por esse processo. Parte 7. Separação magnética. A separação magnética é um método eficaz para separar componentes sólidos de uma mistura, quando um dos componentes possui propriedades magnéticas. O que é a separação magnética? Esse processo utiliza um campo magnético para separar materiais magnéticos, como ferro, cobalto e níquel, de outros materiais que não são atraídos por ímãs. Como é feita? A separação magnética pode ser feita de maneira simples ou em grande escala, dependendo da aplicação. Passo a passo detalhado. A mistura sólida é espalhada ou passada por uma correia transportadora, e um ímã, ou eletroímã, é posicionado acima da correia. Os materiais magnéticos são atraídos pelo ímã e separam pontos dos outros componentes. Esses materiais são então removidos e recolhidos em um recipiente à parte. Principais usos. Mineração. Esse método é utilizado para separar minérios de ferro de impurezas em grandes escalas, aproveitando a propriedade magnética do ferro. Reciclagem. Na indústria de reciclagem, a separação magnética é fundamental para separar metais, como o aço, de outros materiais, facilitando a reciclagem de eletrônicos e resíduos metálicos. Indústria de alimentos. Em algumas fábricas, a separação magnética é usada para remover pequenas partículas de metal de produtos alimentícios, garantindo a segurança e qualidade. Curiosidades. Eletroímãs potentes.
Na indústria, são usados eletroímãs muito potentes, que podem levantar objetos pesados e separar grandes quantidades de material magnético de maneira eficiente. A separação magnética no espaço. A NASA estuda o uso de separação magnética para processar materiais em gravidade zero, um desafio importante para futuras missões espaciais. Parte 8. Centrifugação. A centrifugação é um método que utiliza a força centrífuga para separar os componentes de uma mistura, normalmente líquidos de sólidos ou líquidos de diferentes densidades. O que é a centrifugação? A centrifugação separa os componentes de uma mistura girando-os em alta velocidade, de modo que os componentes mais densos são empurrados para as bordas do recipiente, enquanto os menos densos ficam no centro. Como é feita? Este processo é muito comum em laboratórios e indústrias que precisam separar misturas de maneira eficiente. Passo a passo detalhado. A mistura é colocada em tubos de centrifugação, que são então inseridos em uma centrífuga. Quando a centrífuga é ativada, ela gira os tubos a altíssimas velocidades, milhares de rotações por minuto, gerando uma força centrífuga que empurra os componentes mais densos para as bordas do tubo. No final do processo, os componentes mais densos se acumulam no fundo do tubo, e os componentes menos densos ficam na parte superior. Principais usos: exames de sangue. A centrifugação é usada em hospitais e laboratórios para separar o plasma do sangue de células como as hemácias e leucócitos, facilitando exames laboratoriais. Indústria alimentícia. Na produção de laticínios, a centrifugação é usada para separar o creme do leite. Esse processo permite a produção de manteiga e nata. Tratamento de esgoto. Na separação de lodos em estações de tratamento de esgoto, a centrifugação separa os sólidos em suspensão da água, facilitando o tratamento. Curiosidades. Força de gravidade simulada. Em algumas pesquisas científicas, centrífugas são usadas para simular os efeitos da gravidade em ambientes sem gravidade, como no espaço. Efeito no corpo humano. A força centrífuga pode causar efeitos fisiológicos em pilotos e astronautas, que precisam treinar em centrífugas para suportar a alta aceleração durante voos e missões espaciais. Parte 9. Floculação. A floculação é um processo químico utilizado para promover a aglomeração de partículas em suspensão, formando aglomerados maiores chamados flóculos. Esse método é muito eficaz para separar partículas finas e impurezas de líquidos, facilitando a sua remoção por decantação ou filtração. O que é a floculação? A floculação ocorre quando substâncias chamadas floculantes são adicionadas a uma suspensão líquida para induzir a formação de flóculos. Essas substâncias podem ser compostos químicos, como sais de alumínio, polímeros orgânicos, ou outros coagulantes, que neutralizam as cargas elétricas das partículas, permitindo que elas se aglutinem e formem flóculos maiores. Como é feita? O processo de floculação geralmente envolve duas etapas principais. Coagulação. Adiciona-se um coagulante à mistura, que neutraliza as cargas elétricas das partículas em suspensão, tornando-as instáveis e propensas a se unirem. 2. Floculação. A mistura é agitada de forma controlada, permitindo que as partículas colidam e formem flóculos maiores. Após a formação dos flóculos, eles podem ser removidos por decantação ou filtração. Principais usos: tratamento de água e esgoto. A floculação é amplamente usada em estações de tratamento de água para remover impurezas, sólidos em suspensão e matéria orgânica da água, tornando-a potável. Também é utilizada no tratamento de esgoto, facilitando a remoção de resíduos sólidos. Indústria de papel e celulose. O processo é empregado para purificar a água usada na produção de papel, removendo partículas de fibra e outros contaminantes. Mineração e metalurgia. Na extração de metais, a floculação ajuda a separar minerais úteis de resíduos. A floculação é um método indispensável em processos de purificação e separação de partículas finas de líquidos, tornando-o fundamental em muitas indústrias e na preservação da qualidade da água. Conclusão e reflexão. Chegamos ao final dessa jornada pelos principais métodos de separação química. Vimos desde processos mais simples, como a decantação e a filtração, até métodos mais complexos, como a destilação fracionada.
Cada um desses processos desempenha um papel fundamental em diferentes áreas da ciência e da indústria, contribuindo para a produção de medicamentos, purificação de substâncias e desenvolvimento de novos materiais. Resumo dos principais métodos de separação química. 1. Decantação, separação de líquidos e sólidos com base na densidade. 2. Filtração, separação de sólidos e líquidos usando um filtro. 3. Catação, separação manual de componentes sólidos visíveis. 4. Destilação simples, separação de líquidos com pontos de ebulição distintos. 5. Destilação fracionada, separação de líquidos com pontos de ebulição próximos. 6. Separação magnética, separação de materiais com propriedades magnéticas. 7. Centrifugação, uso da força centrífuga para separar sólidos de líquidos ou líquidos de diferentes densidades. 8. Floculação, agrupamento de sólidos por um agente de coagulação. Esses são alguns dos métodos essenciais não apenas em laboratórios, mas também no cotidiano de muitas pessoas e indústrias que fabricam produtos que consumimos, como alimentos, bebidas, medicamentos e até combustíveis. Eles mostram como a química está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida, facilitando o desenvolvimento tecnológico e garantindo a qualidade dos produtos que usamos. Agora que você conhece esses métodos em detalhes, lembre-se de que a ciência é uma ferramenta poderosa, e esses processos de separação são apenas o início de uma vasta área de estudo na química. Saber como e por que eles funcionam é o primeiro passo para compreender como as substâncias ao nosso redor interagem e como podemos utilizá-las de maneira mais eficiente. Esperamos que o vídeo tenha sido proveitoso. Pode compartilhá-lo. Faça seus comentários. Inscreva-se no canal. E deixe seu like. Obrigado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!